Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de Figma para vocês. Vou passar aqui do zero as funcionalidades, as possibilidades que essa ferramenta tem. Para quem não conhece o Figma ele é uma ferramenta de designer mais conhecida por desenvolvedores, porém ela tem uma amplitude enorme. Então você consegue tanto desenvolver, fazer páginas, fazer sites, desenvolver interfaces de aplicativos, o que os desenvolvedores mais utilizam, mas também a gente consegue fazer outros tipos de trabalhos de design, como banners, como flyers, como artes para social media. Então é uma ferramenta excelente que traz uma infinidade de opções para a gente e que é totalmente gratuita, o que é mais legal, né? Então, hoje no mercado eu não sei de uma ferramenta que seja gratuita que entregue o tanto que o Figma entrega. Então, hoje eu vou estar fazendo esse tutorial aqui no meu canal. Para quem não conhece meu canal, eu faço os vídeos mais focados no Figma específico. Quero trazer uma abrangência maior futuramente, trazer Canva, trazer Photoshop, mas atualmente eu estou dando um foco no Figma. Se você quer aprender mais sobre as ferramentas, se você tem curiosidade, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber os meus vídeos. Então, sem muita enrolação, bora para minha tela aqui que eu vou mostrar para vocês como instala, né, as opções aqui que a gente tem e depois a ferramenta em si. Então, pessoal, aqui eu estou no meu navegador. Você pode digitar aí no seu navegador da seguinte forma: Figma Download. O primeiro link que aparecer para você, você clica nele e aqui tem o site do Figma que disponibiliza a opção da gente baixar o app. Lembrando que você também consegue utilizar ele no seu navegador, tá? Não muda tanta coisa assim do navegador por aplicativo, mas eu particularmente prefiro usar ele mais instalado, né, como app de desktop. Então, se você tem Mac, baixa para o Mac, se você tem Windows, baixa para o Windows. Aqui também tem o app para mobile, não tem tantas funcionalidades assim, é mais para você visualizar os projetos mesmo, mas se você quiser baixar também aqui tem disponível. E tem o Font Installers, que é muito importante, você precisa de instalar essa ferramenta aqui. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai pegar as fontes que estão instaladas no seu computador e vai trazer elas para dentro do Figma. Então você vai conseguir usar fontes que você instala no seu computador. Isso é muito interessante. Se você já trabalha com isso, você sabe da importância que isso tem. Então já instala aí de acordo com o seu contexto. Se você, enfim, tem Windows, tem Mac, com 2 cliques você consegue já utilizar o Figma, então não vou ficar muito preso a essa parte. Vou dar um foco mais aqui em como é a ferramenta, nas opções, nas funcionalidades que a gente tem. Então, bora para dentro da ferramenta. Então, depois que você instalar tudo certinho, vem comigo. Bom, aqui dentro da ferramenta eu tenho a interface inicial, tanto no aplicativo quanto no navegador, vai ser praticamente a mesma coisa. E aqui eu tenho várias opções, certo? Eu não vou trazer uma abrangência geral, não vou sair explicando o que cada coisa significa, o que cada coisa é, porque o vídeo vai ficar muito extenso e às vezes vai ficar um pouco chato de você aprender. O intuito é mostrar as funcionalidades básicas e como a ferramenta é, tá? De forma básica, para a gente ter a primeira noção. É principalmente para quem está iniciando. Aqui na interface de Home, quando eu abro a ferramenta e ele já me traz essa tela, eu tenho aqui no canto superior direito as opções da minha conta, né, que eu consigo inserir até uma imagem, consigo fazer configurações aqui na minha senha, no meu e-mail, linguagem também, no tema, se você quer o tema Light ou Dark. Eu gosto mais do tema Dark, então desde sempre eu utilizo o tema Dark em várias ferramentas que eu uso, mas se você tem o costume de utilizar o Light, também pode, não vai interferir em nada. Vou deixar aqui no Dark e você tem aqui a opção de criar um projeto. Como a gente vai desenvolver, como a gente vai criar algo do zero, eu vou clicar aqui em New Design File. Cliquei aqui, dei 2 cliques, ele abre a tela, ele abre a parte de criação, onde a gente vai desenvolver, onde a gente vai adicionar os nossos elementos.
e aqui que a gente vai passar a maior parte do tempo. Então, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês os frames. O que são frame, né? O que é o frame no Figma? O frame, ele é um quadro que você cria para determinado projeto. Então, se você quer criar uma arte para Instagram, para social media, você vai criar um frame com uma quantidade específica de pixels, 1080 por 1080 no caso. Se você quer fazer uma arte para stories, vai também ter a quantidade de pixels específicas, que no caso é 1080 por 1920. O Figma ele já traz uma facilidade imensa em relação a isso. Por quê? Porque aqui no meu canto direito eu vou visualizar possibilidades que geralmente as pessoas usam para desenvolver os seus projetos, que é tela do telefone, aqui ele já vem o frame pronto, tela do tablet, do desktop, apresentações, né, que seriam os slides ali, Apple Watch, né, relógio, papel, você consegue criar um frame de folha A4 para ficar exatamente como uma folha A4 demanda, A5, A6, tem outras opções aqui também, social media, que é o que eu já citei aqui, você pode perceber que o Instagram Post, ele tem aqui do lado, ó, 1080 vezes 1080, 1080 é a quantidade de pixels, tá? A quantidade de quadradinhos ali que a arte vai ter. Então aqui tem para stories, tem outras opções também. Aqui você pode explorar, veja as opções que tem de acordo com a demanda que você tiver aí. Se caso não tiver a opção aqui, é simples, você clica com o mouse, arrasta e cria um frame do tamanho que você quiser. Você pode criar aqui de forma manual o tamanho que você quiser, o formato que você quiser. Então, em relação a isso, não tem dificuldade. Quero usar uma dessas opções que tem aqui do lado. Só clicar em cima que ele já solta aqui para você o frame. Entendido? Então é isso. Ao lado do frame, eu tenho alguns elementos, algumas formas que eu posso adicionar. Tenho aqui retângulo, linha, seta, elipse, triângulo, estrela, ou eu posso subir uma imagem da minha máquina, do meu computador. Vou pegar aqui uma elipse para a gente exemplificar e eu vou adicionar ela aqui dentro do meu frame. É importante dizer, pessoal, que o Figma ele também trabalha com um esquema de camadas, assim como Photoshop, como Illustrator, como Corel, e aqui no Figma não é diferente. Os seus elementos eles vão ficar alinhados em forma de escada, né, as famosas camadas, e para um elemento seu aparecer na parte de cima, ele vai ter que estar sobreposto. Se você quer jogar ele para trás, você vai ter que jogar ele para trás. Aqui nessa parte lateral, na esquerda, eu consigo editar isso de uma forma muito simples. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou colorir essa elipse minha aqui da cor vermelha. E eu vou duplicar ela. Você consegue duplicar com a tecla Alt. Clica na tecla Alt, arrasta o elemento que você quer duplicar. Eu vou adicionar outra cor aqui para diferenciar. Vou colocar um laranja. Oferecimento Mastercard, tá? Brincadeiras à parte. Vamos entender como é que isso funciona. Aqui, olha, os elementos eles vão ficar aqui na parte lateral. Então, se você quiser passar um elemento para cima, só você vir aqui e arrastar. E ele vem para cima, automaticamente. Ele vem para cima do outro. Então, é esse o sistema de camadas. E os dois estão inseridos dentro do frame. Isso quer dizer que quando eu clicar aqui no meu frame, eu seleciono tudo. Seleciono exatamente tudo. E para quando eu for exportar isso, quando ele for exportar em forma de PNG, JPG ou até mesmo SVG, que é uma das opções que tem aqui no Figma, ele vai exportar tudo o que está dentro do meu quadro, do meu frame. Então fique atento nisso aí para quando você for exportar, tá tudo dentro, tá tudo inserido no frame. Então é isso. As formas que você pode utilizar aqui são diversas na realidade. Aqui, por exemplo, se você quiser editar essa elipse, se você quiser, enfim, esticá-la para um lado, dobrá-la para o outro, você vem aqui em cima e clica nesses 4 pontos para editar o objeto. E aqui você pode fazer da forma que você quiser, tá vendo? Você pode aqui, por exemplo,
posiciona ela nesse ponto. Se você quiser fazer uma elipse pela metade aqui, é bem simples. Tá vendo? Criei uma elipse pela metade, tá vendo? Se você quiser fazer uma ponta aqui também, ó, possível. Puxa aqui, faz um elemento, cria um elemento da forma que você quiser. Isso nos leva à próxima funcionalidade, próxima opção que o Figma nos dá, que é a caneta. A caneta é uma ferramenta muito legal, muito curiosa e interessante, que nos dá a possibilidade de fazer vetores, de fazer shapes dentro aqui do Figma. Para você ter uma noção, você pode até desenhar, fazer desenhos aqui dentro do Figma com a caneta. Se você usa outras ferramentas, você sabe que geralmente tem a Pen Tool, que é a ferramenta que você consegue ali desenhar, desenvolver qualquer tipo de objeto que você quiser. Aqui no Figma não é diferente, vou mostrar para vocês aqui de forma básica como funciona, mas a caneta até vale um vídeo específico para ela, porque é uma ferramenta que te dá muitas opções e a gente consegue criar muita coisa com ela. E ela também tem algumas particularidades, algumas manhas ali, que eu acho até que vale a pena um vídeo só para ela. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo só de caneta aqui no Figma. Mas basicamente, olha, você vai selecionar ela, dar o primeiro clique e você consegue dar zoom, pode tirar o zoom, aumentar, e ela vai ficar em forma de linha. Clicando novamente, no seu segundo clique, você pode pressionar o clique e criar uma curva com a sua caneta, ou você pode simplesmente soltar ele e ele vai ficar a linha que você criar. Então, você pode ou pressionar, segurar o seu mouse e fazer a curva e depois soltar. Lembrando que depois que você solta, ele continua fazendo a curva. Tá vendo? Ele continua esse efeito de curva. Ah, mas eu não quero que esse efeito continue curvado, eu quero a linha novamente. Só você vir e clicar no ponto. Clicou no ponto no último ponto que você tinha desenhado, ele volta a ser linha novamente. E aqui você pode fazer a ligação com o primeiro ponto que você criou, deu Enter e ele criou o elemento. Tá vendo? É um elemento aleatório que eu criei para vocês verem como funciona a caneta, mas ele vem em forma de linha, de stroke, né? Que é o stroke, ele é as bordas do elemento. Aqui você pode preencher ele com o fio, que é o background, e pode adicionar a cor que você quiser. Pode tirar o stroke também, ou você pode colocar o stroke e aumentar a espessura dele. Aqui, já explicando, né, como funciona o stroke, você pode pôr ele centralizado, que ele vai crescer dos dois lados ao mesmo tempo. Você pode fazer inside, que é para dentro, o crescimento, ele vai aumentar a espessura para dentro, ou outside, que é para fora. É bem intuitivo na realidade. Então, essa é a caneta, dá para você desenhar elementos aqui no Figma, desenhar várias coisas aqui no Figma, criar vetores e shapes, como eu já tinha dito. E essa foi a explicação básica da caneta, mas eu vou ficar devendo para vocês aqui um vídeo só explicando, só falando sobre a caneta aqui no Figma. Ao lado da caneta eu tenho o texto, eu posso clicar aqui em cima do T, clicar na minha tela, e aqui eu já posso digitar o que eu quiser. Nem parece que eu estou digitando, porque está muito pequeno, mas eu vou vir aqui, olha, e vou aumentar o tamanho dele. Coloquei aqui teste, só para a gente ver o que podemos fazer com o texto aqui dentro do Figma. Eu posso, a princípio, alterar a fonte dele. Para isso você vai precisar, na realidade você não vai precisar, só se você quiser uma outra fonte que você venha instalar no seu computador e as fontes que você já tem instalado, mas o Figma te dá algumas outras fontes aqui que você também pode usar. Posso trocar a fonte dele aqui no bloco de text aqui do lado, do meu lado direito. Posso aqui colocar a fonte que eu quiser, vou colocar aqui a Montserrat.
Logo aqui embaixo tem as opções da fonte. Geralmente, que está instalado no seu computador, ele vai te dar as opções de colocar ela em negrito, bold, no caso é negrito, né? Essa extra bold, black, aí ele só vai engrossando, olha. Aqui é a opção de você colocar a fonte e a espessura dela, né? O tipo dela. Aqui, o tamanho do texto. Esse aqui de baixo, tá escrito alto aqui, ó. É para você dar um espaçamento entre linhas. Vou colocar aqui novamente a palavra teste para a gente ver como é que ele funciona. Se você diminuir, ele diminui o espaçamento. Se você aumentar, ele aumenta o espaçamento. Deixar ele normal aqui. Ao lado, o espaçamento entre as letras, que é esse A aqui. Aqui é o espaçamento da primeira linha em relação à linha de baixo. Aqui você consegue aumentar. Aqui embaixo você pode centralizar o seu texto, então só vou aumentar o quadro aqui para mostrar isso para vocês. Eu consigo centralizar, jogar ele para a direita, jogar ele para a esquerda, jogar para cima, para baixo, aqui, jogar ele para o meio, para baixo, de acordo com o quadro, de acordo com o escopo que você deixou ali dentro do texto que você criou. Então essas são as opções. Eu consigo vir aqui em fio e alterar a minha cor também. Posso colocar uma cor hexagonal ou em RGB, tem as opções aqui. Ou você pode só vir aqui e identificar a cor que você quer mesmo, de forma manual. O stroke eu já mostrei para vocês, então funciona também com texto. Você pode adicionar um stroke e aumentar ou diminuir o tamanho dele, colocar dentro, no centro. Então tem essas opções. Vou remover. Essa mão aqui, o que ela faz? Quando você tem vários elementos aqui no Figma, não necessariamente dentro de um frame, se você clicar nessa mão, você consegue movimentar tudo. Tá? Então você consegue fazer um movimento aqui geral. Você movimenta o seu campo, o campo de criação aqui que o Figma tem. Então, não necessariamente você movimenta um elemento ou outro, mas você pega todos os elementos de uma forma geral, tudo que você está criando ali dentro, e consegue movimentar isso. Aqui você também tem a opção de adicionar um comentário. Isso aqui é bem interessante para quem está trabalhando de forma compartilhada. Por exemplo, você está fazendo um projeto com um amigo seu ou com uma pessoa do seu trabalho, você vem aqui e comenta, o comentário aparece, a pessoa consegue vir aqui e responder você, e daí em diante, ou adicionar um novo comentário, enfim. Tem essa opção aqui que é bem legal, principalmente para trabalho compartilhado. Se você quiser tirar ele, é só clicar aqui em Resolve. Resolve, ok. E na direita, logo embaixo de Fill, de Stroke, na realidade, que é as bordas que eu expliquei para vocês, tem a opção de Effects. Aqui eu tenho 4 opções de Effects. Eu tenho Inner Shadow, Drop Shadow, Layer Blur e Background Blur. Para que funciona cada uma dessas? Vamos lá, vamos começar pelo Inner Shadow. O Inner Shadow, ele faz uma sombra de fora para dentro. Vou mostrar para vocês aqui. Vou até criar um elemento que vai ficar mais fácil de mostrar. Criei aqui uma elipse, cor azul. Cor azul aqui. Vou colocar o Inner Shadow. Aqui no X eu vou pôr 0, no Y eu vou pôr 0 também. Aqui na cor eu vou colocar a cor branca. Opa. Vou aumentar a transparência. Eu vou diminuir a transparência na realidade. E eu vou aumentar o meu blur. Percebe o que ele fez? Ele colocou uma sombra de fora para dentro aqui no meu elemento. Isso é bem legal para dar profundidade, tá? Então, é um conceito um pouco mais avançado de designer, mas se você quiser fazer um botão ou algo do tipo, esse efeito pode te ajudar, pode funcionar muito legal, porque ele dá profundidade para o elemento. Tá? Drop Shadow. O Drop Shadow, ele faz uma sombra atrás ali do elemento. Então, eu vou colocar uma sombra preta. Vou diminuir o meu blur, para que a gente visualize de uma forma melhor. Aqui o X e o Y é a direção que a sombra vai.
Então, se você colocar mais X, a sombra vai pelo lado direito. Se você diminuir pro lado esquerdo, mesma coisa com Y, que é para cima e para baixo. Vou colocar aqui um determinado número, vou diminuir aqui a transparência dele, vou aumentar a transparência e eu vou aumentar o meu blur também. E ele já fez um efeito de sombra aqui no meu elemento. Dependendo do contexto que você aplicar isso aqui, fica muito legal, tá? Fica muito legal. Então, eu vou até fazer um texto para vocês aqui. Vou colocar um texto novamente. Seu elemento, por exemplo, ele é da mesma cor que o background, esse efeito pode dar um aspecto bem interessante no visual do seu projeto. Então aqui eu adicionei ele e coloco uma sombra por trás da minha letra que eu já consigo ler que está escrito. Então esse efeito ele é bem legal. Tem aqui também o Layer Blur, que faz um efeito de desfoco. Vou aplicar para vocês verem. Layer Blur. Vou aumentar aqui, ele vai desfocando ainda mais, até desmanchar. E você consegue utilizar ele também em vários contextos. Por último, eu tenho o Background Blur. O Background Blur, ele cria meio que um efeito de desfoque, só que no elemento. Então, por vezes ele fica até parecendo um espelho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou criar uma elipse e vou aplicar esse efeito, Background Blur. Vou colocar ele aqui em 50 e eu vou diminuir aqui, eu vou aumentar a transparência do meu background. Olha só o que ele faz. Ele dá um desfoque no elemento. Então, se eu vir aqui e diminuir o efeito, ele foca, entendeu? Quando tem uma imagem, esse efeito ele é bem bacana porque ele fica parecido com um espelho, igual tá aqui mesmo. Tenho certeza que você já viu alguma coisa com esse elemento, com esse efeito aí. Pode ser uma arte ou em algum site, o pessoal usa bastante. E o Figma ele faz com uma certa... Você consegue fazer pelo Figma com uma certa facilidade. Então, esse efeito também ele é bem legal. Para exportar uma arte, um quadro, um frame, às vezes um elemento individual que você queira exportar, você vai clicar sobre o elemento, você vai clicar no elemento e vir aqui em exportar. Aqui tem algumas opções, você pode exportar ele em PNG, você pode exportar em JPG, em SVG ou em PDF. Tem essas opções para você. Aqui ao lado tem também a qualidade que você quer que o seu elemento fique. Normalmente o 1x, né, que seria ali o total de quadros que a imagem já tem, que é o natural, 1080 por 1080, ele vai ficar com uma qualidade ideal, vai ficar bem bacana. Se você quiser uma resolução melhor, você vai aumentando aqui. O interessante é que você exporte e veja como ficou para você conseguir utilizar o que você realmente deseja. Então, se você precisa de algo com uma resolução melhor, uma definição melhor, você vai aumentando aqui, exporta, testa até você achar o ideal, né, que você quer ir para o seu projeto. Então, para exportar é isso. Tem exporte e clicou aqui, ele vai te dar a opção para você selecionar a pasta e é bem simples de salvar. Beleza? Então é isso, eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudar de alguma forma, que você tenha aprendido comigo. O intuito do vídeo, lembrando, é passar para vocês o básico, as funcionalidades básicas que o Figma tem. Tem muitas outras opções para a gente poder explorar aqui dentro. Eu considero o Figma uma folha de papel em branco, que a gente pode desenhar, que a gente pode criar, a gente pode colorir, fazer muitas coisas. Então, assim, as possibilidades eu posso te dizer que são infinitas. Você pode explorar e às vezes conhecer coisas que nem quem está há muito tempo trabalhando com essa ferramenta sabe ou conhece. Então é realmente impressionante o que o Figma consegue fazer. E é uma ferramenta que é totalmente gratuita. Então eu tenho certeza que essa ferramenta ainda tem muito a expandir, ainda tem muito a acrescentar
e vale muito a pena a gente aprender, a gente está sempre estudando sobre ela e sobre outras também, por que não? Para você que está iniciando, o Figma ele é uma ótima opção, porque ele tem a versão dele gratuita, tem os planos pagos também, mas para quem está iniciando, o gratuito já atende muito bem. Então, pessoal, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você curtiu, não se esquece de deixar o like aqui, deixa nos comentários também o que você achou. Se você já conhece o Figma, já trabalha com ele, deixa aí nos comentários também alguma coisa que você achou que ficou faltando no meu vídeo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.